Olá, continuando o nosso assunto de polinômio, aqui nós vamos trabalhar a multiplicidade de uma raiz, que é bem simples. Primeiro você precisa saber identificar quem são as raízes do polinômio e depois é só saber quantas vezes ela se repete. De acordo com a quantidade de vezes que ela se repete, eu vou classificar a sua multiplicidade. Por isso que eu coloquei aqui para vocês. As raízes de uma equação algébrica podem ser todas distintas ou não, tá? Para identificar a multiplicidade, não significa que ela tem que ser repetida ou que elas precisam ser diferentes, tanto faz. Elas podem ser distintas ou não. E o número de vezes que uma mesma raiz aparece indica a multiplicidade. Exemplo, na equação nós temos x menos 3 ao quadrado, que multiplica x mais 2 ao cubo, que multiplica x menos 1 igual a zero. Aqui ela está escrita na forma fatorada. Então é bem simples saber quem é a raiz. Isso eu já ensinei para vocês lá quando eu escrevi na forma fatorada. Então aqui nós temos assim, x menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 3 que multiplica x menos 3. Que multiplica, como está o cubo, é a mesma coisa que x mais 2, que multiplica x mais 2, e que multiplica x mais 2, e que multiplica x menos 1. Aí, nesse caso, lembrando que quando está escrito na forma fatorada, a gente inverte o valor do sinal da raiz. Se aqui está menos 3, significa que a raiz ela vale quanto? Vale 3. Se está mais 2, significa que é menos 2. E se está menos 1, significa que a raiz é 1. Então, basta fazer essa troca do sinal. Como a raiz 3 ela se repete 3 vezes, ela se repete 2 vezes, nesse caso eu posso dizer que ela é uma raiz dupla. Por quê? Porque ela está se repetindo 2 vezes, tá? Posso dizer que ela é dupla ou de multiplicidade ou de multiplicidade 2. E no caso do menos 2? Nesse caso aqui, ela é uma raiz que se repete quantas vezes? 3. E se é 3, eu posso dizer que ela é tripla. Ou de multiplicidade 3, também é válida. E nesse caso aqui, quando ela é 1? Aí nesse caso eu digo que ela é uma raiz simples. Ou também posso dizer que ela é uma raiz de multiplicidade 1. Então, ou seja, basta eu ver quantas vezes a raiz se repete e eu classifico ela. Um exemplo aqui, sem conhecer as raízes, para que a gente possa classificar. Eu coloquei aqui, qual a multiplicidade da raiz 2 do polinômio? Então, ou seja, significa que esse valor 2 já é a raiz do polinômio. Aí, como eu já ensinei para vocês, o ideal é a gente aplicar a Briones-Ruffini, fazer a redução do grau, para poder continuar resolvendo. Se der zero como resto, já mostra que ela é raiz do polinômio. Só que aqui já está dizendo que é, no caso, o valor 2, a raiz do polinômio, e quer saber quantas vezes ele se repete. Então, para isso, a gente pode aplicar a Briones-Ruffini direto. Aí ficaria assim, ó. O coeficiente a gente copia, vai ficar 1 menos 5 mais 6 mais 4 e menos 8. O 2 é raiz, eu coloco aqui. Repete primeiro. 2 vezes 1, 2. Menos 5, menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 6, 0. 2 vezes 0, 0. Mais 4, mais 4. 2 vezes 4, 8. Menos 8, 0. Para aqui.
porque o último é sempre o valor do resto. Aí agora o que eu vou fazer? Vou dividir novamente, porque ele quer saber quantas vezes se repete. Então vou tentar mais uma vez. Repete o primeiro, porque agora eu estou trabalhando com grau 3. Lembrando que quando eu faço a primeira divisão, eu faço a redução do grau. Então antes estava no grau 4, agora estou no grau 3. Então vou repetir o primeiro. 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 0, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 4, 0. Então, ó, dividiu de novo, porque deixou o resto 0, então já é a segunda vez. Vou testar mais uma vez, aí vai ficar de novo por 2. Lembrando que aqui o último valor é o valor do resto, então repetindo o primeiro, aí fica 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Então, olha só, de novo me deu o resto 0. Então, significa que ainda é raiz. Então, vou testar mais uma vez. O último é o valor do 0. Então, vai ficar, repete primeiro, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Olha só, não deu o resto 0. Então, significa que ela se repetiu quantas vezes? 3 vezes, porque aqui a gente achou 3 vezes o resto valendo 0. Então, eu posso dizer que a multiplicidade dela vale 3, ou eu posso dizer que é uma raiz tripla. Basta eu ver quantas vezes a raiz se repete. Eu posso achar todas as raízes, ou eu posso fazer assim pela divisão. Enquanto estiver dando resto 0, significa que é raiz. Quando para, ela não é mais raiz.